Hoje nós vamos dar uma conversada bem superficial, né? Porque o assunto é sério, apesar disso, né? Sobre o período que ocorreu entre guerras. Né? Então a gente já deu uma conversada aí em vídeos anteriores, sobre a crise de 1929, né? Os anos dourados dos Estados Unidos, o grande boom do desenvolvimento. E aí a gente vai ver o que aconteceu entre esse período real, né? De fim da Primeira Guerra e início da Segunda, né? Então a gente vai falar sobre esse período que a gente determina como entreguerras, certo? Então esse período entre guerras, ele marca mais ou menos um pouco mais de 20 anos de paz, tá? Alguns dos aspectos relevantes desse período é o seguinte, né? Esse período ele vai durar um pouco mais de 20 anos, né? Porém, a gente percebe que a Europa estava numa crise econômica, social e política, né? Então, o único país que se envolveu realmente na guerra e que saiu, digamos, ileso, foram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele se saiu, digamos, ileso dessa guerra, né? Perdeu contingente, soldados e alguma coisa relacionada a isso, mas não teve o seu território propriamente dito afetado, né? Então ele não passou por reconstrução, pelo contrário, né? Ele se tornou então um dos maiores credores, né? Do mundo, né? Emprestando dinheiro a juro e ganhando muito com esse juro, com esse lucro, tá? Então a gente percebe que tanto França, Inglaterra, que saiu vencedoras, né, as duas saíram vencedoras na guerra, acabam, né, sofrendo com problemas econômicos, e claro que problemas econômicos geram problemas sociais, e o simples fato, né, do término da guerra, né, e a conjuntura desse contexto todo faz com que ocorra um pouco de desenvolvimento nessas regiões, né, e faz com que a política se torne algo extremamente degradante, certo? E os Estados Unidos nesse período, é claro, né, está usufruindo desse lucro que ele está obtendo e vivendo os ditos anos dourados, tá? A produção nesse período a gente percebe que ela é estimulada. Henry Ford, que foi o criador da linha de montagem, né, de produção em série, né, acaba implementando a sua prática e fabricando carros com um custo bem mais acessível aos burgueses da época, né, coisa que antes era só acessível à aristocracia desse período. Então passa a ser acessível aos burgueses, ou seja, à classe média americana. Eles também vão ter um grande desenvolvimento agrícola e com isso também um grande desenvolvimento produtivo, certo? E nesse período a gente percebe que ocorre o que a gente chama de grande desenvolvimento ou os ditos anos dourados dos Estados Unidos, certo? E a partir de então, empresas que tinham determinados valores passaram a ser especuladas na bolsa de valores, certo? Abriu seu capital, como se diz, né? Botou seu capital à venda e com isso ações que, vamos supor, valiam $5, eles especulavam dizendo que no dia seguinte iriam valer 10. Só que, no entanto, elas continuavam valendo $5. E essa especulação fez com que gerasse uma bolha nesse sistema e estourasse o que a gente chamou de crise de 1929, certo? Essa crise ela vai se agravar nos Estados Unidos até mais ou menos 1932, quando assume, né, em 1933, então, o Frank Roosevelt, né, onde ele então vai pegar e vai formular o que a gente chama de doutrina New Deal, né, ou uma nova doutrina, certo? Onde o sistema ou a política liberal que vinha vigorando tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos passaram a ser monitorada pelo Estado, né? Isso vai ser um ponto aonde ele vai pecar nessa doutrina que ele propõe, certo? Nessa prática, nessa doutrina que ele propõe aos Estados Unidos, vai prever o que a gente vai chamar aqui no Brasil de leis trabalhistas, ou seja, ele vai regrar o período de trabalho, o tempo de trabalho de cada setor e trabalhador, bem como o seu salário mínimo, certo? E isso faz com que
ocorra uma equiparação salarial, digamos assim, entre os setores, entre as classes, né? Isso gerou então uma proporção de compra e movimento de mercado nesse sentido. Afinal de contas, agora tu tem um salário que tu pode contar com esse salário. Afinal, não pode nunca reduzir o salário a não ser que a jornada de trabalho reduza, né? Mas dentro da jornada de trabalho tu tem que ter aquele salário que é basicamente estipulado, certo? Ele também vai acabar distribuindo, né, porções de terras que eram improdutivas no período e que passaram a ser produtivas em função do incentivo, né, a agricultura, a produção. E também vai ver, vai ter, quer dizer, a questão do protecionismo, né, de se proteger contra mercados estrangeiros. Então eles passaram a taxar produtos que viessem de fora e supervalorizar o seu produto, né? E isso fez com que eles conseguissem se reservar, se garantir. E com isso, então, eles começam a sair dessa crise de 1929, né? Então, devagarinho, vão prosperando aos poucos e vão conseguindo, digamos, superá-la. O sistema liberal, né, que vigorava anteriormente ali no período da guerra, ele também entrou em decadência, porque ele se mostrou inviável, né, para o sistema social, para o sistema político e inclusive para o sistema econômico. Afinal de contas, o país mais liberal que a gente tem dentro dessa política, dentro desses moldes econômicos, é a Inglaterra. E a Inglaterra, nesse período, acabou sofrendo muito, né? Inclusive, ela perdeu o seu posto de o poder ou a tutela do mundo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se tornou a nação mais poderosa. Tá? Então, durante muitos anos foram a Inglaterra, ou melhor, foi a Inglaterra, e agora simplesmente passou para os Estados Unidos esse poder de ser esse líder mundial, certo? E o que vai fazer com que esses países europeus, como a Itália e a Alemanha, voltem para um sistema totalitário de regime, certo? Onde então, através de conchavos ou até mesmo por meios políticos, eles chegam ao poder e começam a doutrinar a mentalidade da época do povo. E aí, como exemplo, a gente tem na Itália o dito Benito Mussolini, certo? Com a marcha de Roma, ele e o seu povo, seus seguidores, digamos assim, vestindo preto e com baioneta na mão, né, pronto para o ataque, chega e coloca em xeque o rei. E o rei, para não gerar um impasse, para não gerar um problema diante de uma legião de pessoas que se apresentaram tanto a favor dessa proposta de Benito quanto a favor do rei, e com isso gerar um confronto em praça pública, ele acabou se unindo aos fascistas, que mais a seguir acaba chegando ao poder em função da morte do rei. E o reino acaba sucumbindo, caindo nas mãos de Benito Mussolini. Aonde aos poucos, então, ele vai implementando uma política totalitária, né? Onde ele vai simplesmente podando a imprensa, onde a imprensa então passa a ser, digamos assim, monitorada, então acaba gerando um regime de polícia, né? Onde tu acaba sendo vigiado quase que o tempo inteiro pelo teu pronunciamento, pela forma com que tu age, né? Com quem que tu anda na rua, então basicamente uma ditadura totalitária, certo? Ele acaba consumindo ou banindo, né, para não dizer aniquilando seus líderes opositores. Então todo partido que era contra o partido fascista acabou sendo, né, perseguido e banido da Itália. Então isso acabou com opositores e eles trabalharam muito na questão da propaganda, mais a Alemanha do que a Itália, como a gente vai ver daqui para frente, né? Mas a Itália também trabalhou com esse sentido de propaganda em função da influência que ele teve da própria Alemanha, certo? Que por sinal se uniu a esse sistema, né, que a gente chama de nazi-fascista, né, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália, por meios de um encontro que Benito Mussolini teve com Hitler, né, justamente, né, para ver quais eram os pontos comuns e incomuns que eles tinham e então traçar uma trajetória de conquistas imperialistas dali para frente, né, combatendo sempre o regime esquerdista ou comunista que a gente tinha na União Soviética, que tinha recém se formado
e estava formando uma grande nação, né? A grande mãe Rússia, né? Ou União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. E aqui a gente percebe que a Alemanha e a Itália se unem justamente para combater esse esquerdismo, unir essa divisão que ocorreu em função do próprio regime liberal que ocorreu anos anteriores, né, fazendo com que o povo se dividisse, e agora tem um líder, alguém que vai pegar e doutrinar a mente desse pessoal para segui-lo, e então ele acaba sendo exaltado. Benito Mussolini estipula que o Estado ele deve ser servido pelo povo e não o povo servido pelo Estado, aonde então o povo perde todos os seus direitos e acaba tendo que trabalhar para fazer com que o Estado acabe prosperando, e isso dá certo, certo? A Itália se torna uma grande nação nesse período, e em termos de desenvolvimento ela se destaca em toda a Europa, justamente porque botou o povo quase que escravizado, né, a trabalhar para ele e fazer com que prosperasse a sua terra, a sua grande Itália, né? Então, ele acaba fazendo esse tipo de coisa. Também acaba fazendo com que eles trabalhem fora do padrão, né? Já que os Estados Unidos estava implementando uma doutrina de regras e normas para os trabalhadores, né? E para os trabalhos principalmente industriais. Na Itália eles estavam fazendo um movimento contrário, né? Eles estavam fazendo um movimento onde tu estava sendo tolhido os teus direitos e tu estava passando a ser explorado pelo próprio Estado, certo? Sem receber nenhum provimento. E aí a gente vê que a Itália prospera drasticamente em relação às outras nações europeias, certo? E é importante lembrar também que, unido a isso, a gente tem a Alemanha, certo? E a Alemanha, então, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, chama que a gente tenta sanar, certo? Até mais, galera. Falou!